A ideia do nosso papo concreto é realmente bater um papo bem tranquilo, bem relax aqui, conversar com vocês, trocar ideias. A gente espera aqui os comentários de vocês sobre o que a gente pode conversar, sobre o que vocês gostariam de conversar, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês gostariam de saber, tanto sobre a nossa vida, sobre a trajetória, a carreira, quanto ao próprio trabalho com vaso de concreto, né? Então fiquem à vontade para já começar aqui a mandar a pergunta, para a gente já formulando aqui por onde que a gente começa essa nossa conversa. Podem ficar bem à vontade, tá? Aproveita e pergunta tudo que quiser. Não tem filtro hoje, tá? Pode mandar aqui o que vocês acharem legal, porque a gente tá aqui mesmo à disposição de vocês pra gente trocar uma ideia. Nas outras lives a gente sempre alinhava um tema antes, né? Vinha já com um tema preparado, com o conteúdo todo previamente preparado. Mas a gente viu que poderia ser uma ideia bem legal a gente também ter um tempo aqui para bater um papo com vocês, porque na direct ou no comentário é sempre muito rapidinho, né? A gente não consegue conversar um pouco mais. Então a gente achou que esse momento poderia ser uma oportunidade legal. Pri, seja bem-vinda. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, Lattes. Obrigada. Ela disse que o jeito que a gente... Ela ama o jeito que a gente compartilha tudo. Ah, que legal. Uma coisa que a gente, assim, acho, né, espero que vocês já tenham percebido, né? Mas a gente tenta trazer as coisas de uma maneira mais leve, né? Sim, uma maneira mais... não tão mesmo. séria, né? Mas não que o trabalho não seja sério. O trabalho é muito sério, né? Óbvio. Mas a gente não precisa tornar isso um sufoco, né? A gente pode se divertir, a gente pode rir. E a gente tenta trazer isso no nosso trabalho. Esperamos que vocês possam sentir isso, assim, no dia a dia de vocês. Plantando Amor, bem-vinda. Ideia da Deia. Oi, chegou. Um concreto, tudo bem? Que legal, gente. Simone, bem-vinda. Mônica, bem-vinda. Enquanto a gente aguarda aqui as sugestões de vocês para a gente começar a conversar, trocar uma ideia legal, alguma dúvida, eu queria fazer um convite. Primeiro agradecer quem é a primeira vez que está aqui nessa live, que eu sei que tem gente nova por aqui. E talvez nem todo mundo tenha visto que a gente está fazendo uma pesquisa. Uma pesquisa voltada especificamente para entender as necessidades de vocês, pra gente fazer aí um curso aí em breve, né, amor? A gente já queria muito fazer um curso, assim, mas a gente achava que isso ia ser bem mais pra frente, assim, a gente ia se organizar devagarinho, aos poucos e tudo mais. Mas a gente viu que vocês estão bem empolgados, né? E isso empolgou a gente também. Então a gente se antecipou, assim, a gente já tá em planejamento, já tá correndo aqui pra fazer isso quanto antes. Mas para fazer isso e pra gente fazer isso bem pensado, né, da melhor forma possível, a gente não quer fazer uma coisa qualquer, né? Uhum. A gente quer fazer algo que realmente ajude vocês, que realmente faça diferença aí no trabalho de vocês. Então, para isso, a gente bolou uma pesquisa e a gente está pedindo muito, assim, que quem tem interesse, né, em um curso aí futuramente, responda essa pesquisa pra gente, que nessa pesquisa a gente entende um pouquinho melhor o que vocês esperam, o que vocês gostariam, né? O link da pesquisa tá aqui na bio do Instagram. Se por um acaso não encontrar, pode chamar aqui no direct que eu mando pra ti, tá? Mas é facinho, não tem erro. Espero aí que vocês possam responder. Quem aqui que tá na live já respondeu a pesquisa? Levanta o dedinho aí pra gente saber. Já tiveram bastante gente respondendo. Já tá sendo bem esclarecedor, assim, pra gente entender direitinho o que vocês querem, né? Tinha coisas que a gente nem imaginava, ou coisas que às vezes a gente acha que é óbvio, né? E tinha bastante gente com dúvida, e isso foi bem legal pra gente entender o que vocês estão querendo realmente aprender, né? Ou estão com dúvida, pra gente começar a organizar o nosso conteúdo pra sanar essas dúvidas e responder essas respostas aí. A gente passou o final de semana lendo, né, amor? E foi muito legal. A gente ficou muito feliz, assim, com a quantidade de respostas, com o feedback, com as perguntas, com os insights que vocês deram pra gente, né? A gente ficou muito feliz mesmo. Obrigada a quem já respondeu aí. Tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, tá, gente? Não reparem que a gente tem que botar aqui pertinho pra poder enxergar bem. Aqui a distância é um pouquinho maior, então a gente coloca aqui pra poder não perder nada aqui.
Vamos lá, gente, vamos conversar. O que vocês querem começar conversando? Esperando as perguntas de vocês, povo. Vamos lá, pergunta pra gente tocar a ficha aqui. Pergunta aí. Qual é a dúvida que vocês têm aí sobre vasos de concreto? Vamos aguardar um pouquinho aí, hein? Eu vi aqui um comentário rapidinho, alguém falando de gratidão, né? Por a gente compartilhar conteúdo e a gente fica muito feliz, assim, de estar conseguindo cumprir o nosso objetivo com esse projeto, assim, porque quando a gente começou, a gente também tinha todas as dúvidas que vocês têm, todas, e ninguém ajudava a gente também, e a gente não encontrava nada na internet, tudo era muito difícil, a gente penou bastante, assim, a gente teve que ir atrás da informação. Na verdade, num primeiro momento, quando a gente pensou em fazer vasos de concreto, a gente viu alguns conteúdos, beleza, já tem gente mostrando que é tanto disso, tanto daquilo, e dá pra fazer e é fácil. Uhum. Beleza, pareceu que já existia esse conteúdo, né? Mas isso deve ter acontecido com vocês também, mas depois que a gente começou a fazer, a gente encontrou vários problemas, né, que nenhum vídeo falava, e várias dúvidas que ninguém contava, e aí que começou o perrengue, né? Quando a gente realmente botou a mão na massa, literalmente, né? Para fazer os nossos, que começou a dar uns problemas e a gente não achava soluções, e aí começou todo o perrengue. E a ideia surgiu exatamente disso. A gente não encontrava o que a gente precisava e a gente pensou, por que a gente não faz isso então? Sabe? Se essa informação não existe, vamos então ser a gente a falar, né? Quando a gente começou a descobrir as coisas, né? E foi por isso. Agora já tem perguntas aqui, amor, já vamos focar aqui. Então vamos. Gabriela, conheci vocês há pouco tempo, estou maratonando o canal. Obrigada, que legal. Gabriel, desculpa, Gabriel. A gente fala, né? Faz aí a sessão Concreto Flix, que tem bastante coisa, tanto aqui no IGTV quanto no YouTube, então dei uma maratonada boa lá mesmo, tá? A Renata, amor, ela tá falando aqui. Estou começando, nunca fiz uma peça. Sei que vocês já estão formulando o curso. Estou muito receosa de começar sem saber a massa base. Vocês têm uma noção de quando lançarão? Então, sem interrogação. A gente tá assim, a gente quer o quanto antes, na verdade, a gente quer lançar o quanto antes. A gente tá se planejando aqui, como a gente falou, recebendo as respostas e já formulando algo em cima disso, conteúdo, assim. Né? A gente quer lançar o mais rápido possível, assim. Mas, assim, antes de, eu diria, mais ou menos um mês e pouquinho, né, amor? Antes de um mês, assim, acho difícil, mas não vai passar muito disso, tá? Nosso planejamento tá correndo pra isso, assim. Mas a gente realmente precisa desenhar tudo isso, né? Não tem como a gente simplesmente ir jogando tudo pra vocês. A gente precisa desenhar isso bem direitinho, passo a passo. Uhum. E aí a gente precisa de um tempinho. Mas eu acho que é um tempo bom, porque já passa rapidinho, já tá aí. Bastante conteúdo, gente. É muita coisa. Bastante coisa, né? Vocês acham que isso que a gente posta aqui já é muito? Imagina quando a gente for fazer um curso mesmo, explicando passo a passo cada coisa. Além de explicar, mostrar como faz o negócio, né? Então é bastante coisa. Mas vai ser bem massa, Vão se organizando aí que já vai sair, né, amor? Vindo a Jenny, perguntou se a gente podia falar um pouco sobre moldes. Tá, um pouco só geral. Uhum. Tá. Na verdade, tem muita coisa pra falar de moldes, é difícil falar um pouco. Tem bastante, mas eu acho que assim, Num primeiro momento, né, a gente se encontra com dificuldade de entender como é que eles funcionam, né? A gente não fica meio perdido porque às vezes não, como a gente falou ali, tem coisas que são óbvias pra gente que já trabalha com isso, mas quando a gente está começando, às vezes não é tão óbvio assim. Por exemplo, tinha gente perguntando como é que faz para colocar um contramolde. Basicamente, você vai encontrar então o seu molde que você achou, o formato interessante que pode virar um vaso, e dentro desse vaso você vai ter que ter esse contramolde que vai ser o espaço onde você vai ter para plantar a sua planta, por exemplo. O que você tem que ter em mente é que ele precisa, além de ter o espaço para sua planta, ele vai ter que ter uma parede mínima ali, né? A grossura do seu vaso vai ter que ter uma espessura mínima para comportar aí a estrutura para esse teu vaso. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente tem que começar a pensar lá no começo quando a gente vai encontrar o nosso molde. E é interessante ver que a gente pode encontrar molde em basicamente tudo, assim, né? Era o que eu ia falar, assim, ó, que na verdade eu acho que as pessoas, elas se perdem um pouco porque acham que é mais complexo do que realmente é, né?
ver aí esses moldes bonitões, silicone na internet e tudo mais, e a gente sabe que muitas vezes não cabe no nosso bolso, sendo bem realista, né? E aí fica, meu Deus, o que eu faço de molde então? Sim. E a gente até fez um vídeo falando sobre moldes para usar o que tu tem aí na tua casa, porque é simples, sabe? Tipo, qualquer potinho, qualquer vasilhinha, qualquer recipiente pode virar um molde. Tudo tem potencial, praticamente, assim. Só né? É bom tu ligar no material que tu vai usar, né? Tu vai ver que os de plástico, nesse caso, são interessantes, principalmente os que são um pouco mais maleáveis, né? Que não são aqueles plásticos muito rígidos, pela facilidade de você desmoldar. Não que você não possa usar outros materiais. Dá para usar também, só vai ter que prestar atenção se tu vai conseguir desmoldar sem ter que quebrar ou destruir esse molde que você vai usar. Mas dá para fazer com, cara, tudo que tu achar que tem um formato interessante, dá para usar, assim. Teste. Vamos seguir que já tem várias perguntinhas aqui. A ideia da Deia, amor. Eu quero saber qual agregado vocês usam nos granilites. Granilha ou pedrisco? A gente, pros nossos aqui, usa desde areia, né? Aí a gente vai peneirar elas de acordo com o efeito que a gente quer. Se a gente quer que apareçam os grãos maiores, a gente vai usar uma peneira mais grossa para aparecer só os grãos maiores. Se a gente quer os grãos mais finos, a gente vai peneirar para ficar mais finos. E os grãos maiores também. A gente usa pedrisco, a gente usa até brita 1. Na verdade, até a brita 1. Tem vários tamanhos, isso, né? A gente vai usar a brita 0, que às vezes o pessoal chama de pedrisco ou chama de brita 0. E a gente vai usar a brita 1 também. Esse é o maior agregado que a gente usa hoje nos nossos vasos, né? Porque a gente não faz vasos muito grandes. Se a gente for fazer vasos maiores, né? Aí a gente já vai entrar com agregados maiores também. Mas hoje em dia, sim. A gente vai lá para fazer os granilites. A gente tem um modelo que é preto com as pedrinhas brancas. A gente tem um modelo que é branco com as pedrinhas pretas. E a gente tem um modelo que é cinza com as duas juntas, né? Brancas e pretas. Aí no caso do modelo preto, a gente vai usar então pedriscos e pedras e britas brancas, né? Para dar o contraste. Mas junto com eles, a gente também usa o pedrisco, que é quase preto, né? O que a gente encontra aqui na nossa região. Bem escuro. Bem escuro, porque eles que vão dar a estrutura pro vaso, né? Porque se a gente for usar só a quantidade de agregado que a gente quer para os pontinhos do granilite, eles não são o suficiente em termos de estrutura pro teu vaso, né? Então tu vai ter que ter aí os agregados que vão dar a estrutura e os agregados que vão dar um efeito estético pro teu Mas basicamente, tu pode usar qualquer pedra natural, né? Qualquer pedra natural. A única que a gente não recomenda é a tingida, porque a tingida, quando tu for lixar, ela vai aparecer a cor debaixo da tinta. Porque às vezes tu acha, quero fazer um colorido. Eu vou lá naquelas lojinhas de aquário ou essas lojas de 99 e vou comprar aquelas pedrinhas coloridas, azul, rosa. Essas pedras foram coloridas artificialmente, né? Então, quando você lixar ela na hora de fazer o acabamento do granilite, ela vai lixar a tinta também, vai aparecer só o interno da pedra. Vamos seguir, tem várias perguntas, amor. Que bom. Gabriel perguntou, ele fez as primeiras peças dele, mas elas não ficaram muito centralizadas, como corrigir isso? Então, isso no começo pra gente foi difícil também. No começo a gente botava fita adesiva, sabe, fazia um xizinho de fita pra ele não se mexer e tal. E hoje em dia, até numa produção grande que a gente faz aí, sei lá, vamos fazer uns 40, 50 vasos no dia, às vezes ali por falta de atenção acaba mesmo descentralizando e saindo, né? Uma coisa que é interessante é o que ajudou a gente a fazer, a melhorar isso, é a questão do ponto da massa, né? Porque quando tu faz a massa muito líquida, ele dança muito ali dentro depois que você coloca, né? E a gente já viu, a gente já falou em outros vídeos, a questão da quantidade de água que você coloca no seu cimento tem que prestar bastante atenção. Geralmente é muito menos do que tu está acostumado a colocar. Dá uma olhada na embalagem do cimento ali, ele vai te dizer a quantidade de água que tu tem que colocar. E quando a gente faz essa massa com a quantidade certa de água, ela fica muito mais seca, né? Ela não fica tão pastosa, tão líquida quanto ficaria com mais água. Então só o fato de ela estar menos líquida, quando você posicionar a primeira vez ali o seu molde interno, ele já não vai ficar dançando, ele já vai ficar onde você colocou. Mas isso é no olhômetro mesmo, você coloca, ela tá líquida, ela dança. Tu pode até colocar centralizado, mas às vezes
por causa do negócio que tu colocou de peso ali, ele dá uma viradinha e tal, ele sai de centro. Então, trabalhar com essa massa menos líquida vai te ajudar bastante nisso. Outra coisa também é o peso que você for colocar dentro do seu molde, ser alguma coisa que seja centralizada, né? Porque se tu bota, sei lá, pedras, às vezes uma pedra maior para um lado, outra para o outro, ele tende a inclinar, né? Aqui a gente coloca uma mistura aí de pedrisco, areia e várias outras areiazinhas mais finas para preencher realmente todo o molde interno e ficar um peso mais centralizado, né? Além de colocar esses agregados, essas pedrinhas e essas areias dentro do molde interno ali, do contramolde, a gente também molha ele, para ele ficar mais pesadinho, sabe? Mais compacto. Aí vibra ele também para ficar bem compacto e coloca ali. Aí centraliza no olho mesmo, por estar menos líquido ele vai ficar mais centralizado. Vou ter que dar uma olhadinha aqui pertinho, que eu fechei sem querer a live ali no outro celular. Ali, e aí, não, mas ela daí perde todos os comentários. Eu vou ter que ver aqui, ó. Ixi. Peraí, que a gente já se ajeita aqui. Ó, a Renata tá dizendo que ela até procurou outros cursos, mas quer fazer o nosso. Ficou com medo das ideias trocadas que me deixaram doida. Sim, tem muita gente que fala... como é que fala? Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Tem muitas coisas contraditórias, né? E coisas sem... Tipo, falam assim, mas não falam por que é assim, né? Daí tu acaba só reproduzindo e não entende por quê, né? Uma coisa que a gente faz questão sempre de passar pra vocês é tentar ensinar. É vocês aprenderem por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Porque é muito fácil pegar uma receita e simplesmente replicar. O que mais tem na internet, gente, é receita. Então, gente, não queria fazer mais o mesmo. A gente quer, assim, que vocês entendam por que tá colocando isso, por que tá colocando aquilo, por que isso é importante, por que aquele outro é importante. Porque só assim vocês vão conseguir manipular as coisas quando vocês precisarem, sabe? Eu quero um efeito mais X, eu quero um efeito mais Y. Aí vocês vão ter o conhecimento, né, para poder fazer o traço de vocês e querer atingir o efeito que vocês quiserem, porque dentro do que dá para ser feito existe uma variação muito grande, assim, né, dentro das quantidades que dá para a gente trabalhar, que a gente sabe que já são testadas aí pelo mercado da construção civil e tal. A gente sabe que existe uma gama grande aí de traços para a gente estar trabalhando e cada um vai dar um efeito ou uma estrutura diferente para esse teu vaso. Mas só depois que tu entende como cada um funciona, depois que tu entende o que cada parte, cada coisa que tu coloca no teu traço vai influenciar no resultado final do teu vaso, aí tu começa a entender o que você consegue fazer, o que dá para fazer, o que não dá. E a gente quer montar o curso, inclusive, baseado nessa questão de vocês entenderem, de vocês conseguirem fazer as próprias coisas de vocês, né? Luartes falou que vocês já dão tantas dicas valiosas que ninguém fala disso assim. Que bom, Luartes, que bom, a gente tenta mesmo. A Lulu, é possível trabalhar somente com a confecção de vasos? Vocês vendem para empresas ou só consumidor direto? A gente, sim, é possível. Sim, a gente vive disso hoje, Hoje tá? A gente trabalha só com os vasos. A gente trabalha tanto para empresas quanto para consumidor final. Na verdade, a gente até foi meio que o contrário, né? A gente começou com empresa, com empresa, né? Fazendo os pedidos aí, e depois que foi pro consumidor final. A gente começou com a empresa fazendo vasos personalizados, assim, de acordo com o que a empresa precisava, né? Tinha até uma comunicação visual e tudo mais. E a marca da empresa. Aí era uma quantidade, assim, um pouquinho maior, a gente recebia pedidos de lotes, né? E aí foi, assim, uma das coisas que também ajudou a gente que encorajou a gente né? a começar, assim. E aí, mas hoje o nosso foco é consumidor final. Já tá mudando, tá indo mais pra isso. Assim. A gente, assim, recebe uma solicitação de empresa, geralmente de coisas personalizadas, né? Essa época do ano geralmente aparece muito, porque tem muita empresa querendo fazer brinde e tal. Então aparece mais, assim, né? Alguma data especial, aniversário da empresa, alguma coisa. Geralmente mais voltada pra brinde, assim, né? Mas dá pra viver disso sim, tá, gente? A gente vive já disso, já tem um tempinho. Como qualquer outro trabalho tem seus altos e baixos, né? Mas a gente vive disso e vocês também têm condições de viver, assim. É claro, se estruturar direitinho, bolar um produto legal, uma forma de vender. Mas tudo isso tem como ser feito sim, tá? A Renata, sei que com a mão na massa
sei que é com a mão na massa que apareceram as dúvidas, né? Sim. E tipo assim, até hoje, assim, acontece muita coisa no dia a dia que a gente precisa parar e, opa, vamos tentar entender isso daqui. Porque é a prática, não adianta tu achar que tu vai saber tudo antes de começar a produzir. Porque as dúvidas vão surgir realmente quando tu estiver fazendo, assim. Só colocando a mão na massa mesmo que as coisas vão aparecer, que os erros vão acontecer. Sim. Né? E que tu vai conseguir daí tirar a experiência disso, A né? gente, até uma coisa que a gente quer no curso, né? Porque a gente já fez alguns cursos que tu ia lá fazer o curso e deu. Nunca mais tinha contato com a pessoa, tu ficava com dúvida depois, não tem como achar ninguém para tirar dúvida e tal. E uma das coisas que a gente quer pro nosso curso é isso, né? Que tem um canal ali de contato com vocês, onde mesmo depois do curso, vocês tendo algumas dúvidas, vocês entrarem em contato com a gente pra gente ir sanando elas. Pra vocês começarem a fazer, mas a gente tá ali de suporte pra vocês quando o negócio pegar, né? Porque mesmo que a gente explique tudo, todos os processos pra vocês, vai ser muita coisa adiantada, com certeza, vocês vão sair lá na frente, né, pra fazer isso, mas as dúvidas vão aparecer, a gente sabe disso e a gente quer estar aí pra sanar elas pra vocês depois. Com certeza. A Deia comentou ali também que tudo que ela sabe, ela aprendeu com a gente, assim, tanto de erros quanto de acertos, né? Que legal. E acho que outra coisa também que é legal comentar, Deia, é que assim, tu deve ter percebido isso, né? As pessoas não falam, principalmente dos erros. Elas não falam assim, tu encontra receitas, daí tu vai lá, aplica e não funciona. Tu vai fazer um traço, daí tu coloca a planta e ele racha. Tipo, ninguém fala do pós, do que pode acontecer depois. E é uma coisa assim que a gente faz questão de trazer isso pra vocês, sabe? Porque foi onde a gente mais sofreu, assim. De tentar fazer uma coisa legal, tu tá empolgadaço naquilo lá, e daí quando fica pronto vem a frustração, porque tu não sabia que podia dar um problema, ninguém te contou que podia dar um problema. Então, acho que saber conhecer os problemas e saber resolver os problemas é tão importante quanto saber fazer certo, sabe? Porque o cimento, o concreto é um material, como é que fala, amor? Muito volátil, não? Volátil, ele trabalha e tudo mais. Então, a gente tenta se cercar o máximo possível para evitar qualquer coisa, né? Mas como é um material que tem essa característica, a gente tá sujeito a ainda ter surpresinhas, né? No meio do caminho, digamos assim. Mas então tem que estar preparado. Isso, exatamente. Estar preparado pelo máximo de conhecimento para quando esse problema acontecer, você já tentar entender ele e saber o que você pode fazer para resolver ou para contornar a situação. Isso. Porque depois que o problema acontece, você ainda ir atrás de conhecimento para tentar entender o que é sem saber direito por que aconteceu, aí é um perrengue. Aí tu vai patinar bastante. Ai, vamos lá então, vou seguir. Só mais um pouquinho aqui, daqui a pouco já consigo ver no outro, não fico aqui atrapalhando mais na tela. A Arte Jardim. Alguns dos meus vasos, especificamente de tamanho maior, tem rachado. Uso argamassa AC3 e cimento Montes Claros. Montes Claros? Montes Claros. Certo. A gente não recomenda o uso de argamassa, tá? Tudo quanto é AC3, AC2, a sigla AC significa argamassa colante. Então ela vai ter uma função de cola mesmo, ela não tem função estrutural. Então a gente não indica o uso de argamassa. A gente já fez testes por aqui, a gente viu que a probabilidade de rachar realmente é muito maior que uma argamassa. Além do resultado estético também a gente não curte muito, que ele acaba ficando um pouco mais poroso. A argamassa também tende a esfarelar muito mais do que o cimento, né? E eu já vi receitas de pessoal falando para misturar, sei lá, meio a meio de argamassa com cimento, né? Também, mas a gente não indica, tá? O ideal é você usar o cimento com os agregados aí de tamanhos diferentes para você ter uma estrutura legal para o seu vaso. Isso com certeza vai diminuir bastante as trincas. E presta atenção também na quantidade de água. Mesmo que você vá continuar fazendo com o AC3 e com o cimento, presta atenção na quantidade de água que você vai precisar fazer nesse teu traço aí para seguir ela mais certinho, que talvez isso já diminua bastante aí também a probabilidade de trinca. Mas de qualquer maneira, a argamassa ela não é resistente a trincas mesmo.
perdi um pouquinho aqui o fiozinho, tô voltando. Fechou? Peraí. Fechou aí. Eu acredito que 206 a 10 a gente já começou. Depois de quanto tempo? Depois do meu vaso estiver pronto, posso validar ele? Ou ele não vai rachar mais? Gabriel, eu acho que ele quer saber, tipo assim, depois de quanto tempo ele pode ficar seguro que não vai ter problema, assim. Tá, dentro da indústria do cimento aí, né, os fabricantes, a maioria deles, tá, indicam 28 dias para ter o resultado final, a resistência final do teu concreto, né? Tanto que quando a gente vai fazer algum teste aí de compressão, né, que eles botam o teu modelo de teste numa prensa para ela apertar, para ver quanto que ela vai aguentar de pressão até ela rachar, esses testes são feitos 28 dias depois. Né? O fabricante diz então que ele vai ter a máxima resistência dele a partir de 28 dias. Então, se tu tá procurando testar aí para ver se ele tá rachando ou não, depois desses 28 dias aí tu botando ele exposto a intempéries, aí sol, chuva, né? Faz os testes aí da sua região de variação de temperatura. Se depois desses 28 dias ele passar tranquilo, tá tudo certo. E acho que uma coisa bem legal de se fazer, que a gente fez bastante, né, amor? É tipo assim, ó, faz o vaso e se tu tá ainda em dúvida se tá dando certo ou não, presenteia a família, os amigos, pessoas próximas que podem dar um feedback pra ti. E pessoas de longe também, porque verdade. A gente foi catar aí amigo, cliente, conhecidos aí ao redor do Brasil para mandar para eles, porque tem um negócio da região que a gente já falou aqui, né? Então, dependendo da região que você tá, é mais quente ou é mais úmido, o vaso vai responder de uma maneira diferente aí pro ambiente. Tudo é teste, né? Mas basicamente aí são 28 dias para ele estar com a resistência ali em MPa, que eles falam, né? Megapascal, no máximo. A Simone tá falando, quero muito aprender o granulite. Calma que vai ter bastante granulite. É bastante coisa, assim, às vezes a gente fala, às vezes vocês fazem alguma pergunta pra gente e infelizmente não tem como num story ou num direct a gente ensinar tudo sobre granulite. Porque é muita coisa, né, gente? Vocês veem aqui no nosso conteúdo diariamente quanta coisa a gente fala. Então, é um processo longo, é um processo com bastante etapas, por isso que a gente tem que ir aos pouquinhos, assim. No curso, é claro que a gente quer se aprofundar, mas aqui no conteúdo a gente vai indo por partes, né? Concretizando flor, queria saber o tipo de lixa que vocês usam. Tipo de lixa que a gente usa para fazer o acabamento dos vasos. Dependendo do caso, a gente vai usar um tipo diferente, assim, né? Mas a gente usa no processo inteiro um monte, né? A gente vai usar para fazer os detalhes de borda interno ali, porque depois que a gente lixa, ele fica uma quina um pouco viva, né? Ali por dentro. A gente usa a lixa normal, essa lixa d'água aí que a gente encontra no material de construção, para fazer desbaste, né? Quando a gente precisa gastar uma quantidade maior ali, ou seja, para nivelar, porque às vezes a gente quando faz o molde, ele fica, dependendo como tu deixou ele secando ali, às vezes ele fica um pouco... Você tem que nivelar essa superfície. Então, quando você precisa gastar muito, ou até mesmo num granulite, que é chegar num grão de pedra bastante visível, a gente usa um disco de desbaste, né? Esses diamantados são interessantes para isso, porque você vai ter que realmente gastar, né? Beleza, depois tu fez o desbaste, agora a gente vai começar a lixar. Como vai fazer o granulite, por exemplo. O acabamento, né? Para ele ficar mais fino. Aí a gente vai passar para os discos diamantados. A gente vai começar com um grão menor, né? No caso aqui é inverso, né? Você já deve ter percebido isso na lixa. Quanto menor o tamanho o número ali do grão, mais abrasivo ele é, né? Mais grosseiro, né? Então a gente vai começar aí por uma lixa 50, a gente vai passando por uma lixa 100, por uma 200, dependendo do efeito que tu for querer. Mas para dar esse efeito mais liso, a gente usa os discos diamantados flexíveis, né? Que eles são com velcro, você cola ali no seu disco de lixa. Mas também depende do equipamento que tu tá usando, né? Do tipo de lixadeira que tu tá usando, né? Isso, né? Tu vai ter que ter Porque a gente não usa só um tipo, né? Quando precisa, a gente usa lixa na mão.
quando precisa tu usa de medalhadeira, quando precisa tu usa de bancada. Cada caso vai ser um caso aqui, né? A gente passa, dependendo do efeito que a gente vai ter querendo dar no nosso vaso, a gente vai usar ou uma lixa ou uma lixadeira diferente. Mas enfim, são vários tipos de lixa para você ter uma ideia. Então vai ter desde a basiquinha ali que a gente usa na mão, até um disco de desbaste aí de metal, desses com dente mais abrasivo, e depois vai passando para os mais finos, né? Que são os diamantados flexíveis que a gente usa aqui. O Gabriel disse, com o ensinamento de vocês a gente pode ser mais livre para criar, pegando a base dos ensinamentos e nos inspirando nos produtos de vocês. Isso aí, a gente sabe que tem muita possibilidade, a gente quer que vocês tenham a liberdade de criar cada vez coisas mais e mais legais, né? Vejo que é importante entender para conseguir o resultado pretendido. Exatamente, Luardes, é o que a gente comenta aqui. Se não entender, vocês só vão replicar e não vão entender por que estão fazendo isso, né? Florescer em tempo. Meus vasos não estão ficando com acabamento lisinho na borda. Uso argamassa. Acho que é a mesma questão que falou também, né? Porque começando primeiro já pela argamassa, né? Primeiro que a argamassa a gente já não acha interessante você usar pela questão da estrutural. Depende da argamassa, tá? Na verdade, como eu falei ali antes, a C3, a C2, a C1, todas essas são argamassas colantes, elas não têm a função estrutural. Existem argamassas prontas aí que a gente encontra que são com função estrutural, a gente tem alguns tipos de grout, a gente tem alguns concretos fáceis que eles chamam, né? Que essas massas prontas que é só para colocar a água e utilizar, mas no geral a maioria das argamassas não são interessantes para a gente usar para isso. E aí isso já influencia no acabamento, né? Isso já influencia também. Mas mesmo as argamassas prontas, ela tem uma areinha ali dentro, né? Então a gente tem que entender que a lixa que a gente usa, essa manual aí, a lixa d'água, ela é feita com areia também, né? São grãozinhos de areia que são colados ali com resina e tal, e eles usam para ser abrasivo. Aí quando você está usando uma areia contra outra areia para lixar, aí dá ruim, né? Porque tu vai ficar gastando de um, gastando de outro, ele não vai ficar bem lisinho. Tu até consegue fazer um desgaste, dar um acabamento ali, mas ele acaba ficando mais grosseiro, né? Mais grosso. Então, na lixa manual, dificilmente você vai conseguir chegar num acabamento liso, né? A gente vai precisar aí de uma lixadeira para fazer isso e já usar outros tipos de lixa, né? Não só essa lixa normal, já vai para os discos diamantados e tal. E aí tem outras técnicas que entram também, como a questão do molde, né? Sim, sim. Que isso também vai influenciar, né? Vamos lá. Vocês fazem vasos coloridos também? Sim, na verdade hoje a gente só faz uma cor, né? Que é a pior cor possível de se trabalhar. Que é o preto, né? Mas a gente já testou algumas cores, né? Já trabalhou com algumas cores. A gente escolheu especificamente o preto porque a gente, que daí entra a questão da identidade, né, gente? A gente tem que fazer o que a gente se identifica, o que a gente gosta. A gente é muito minimalista, assim. A gente gosta de uma linha mais clean, uma linha mais limpa e tudo mais. Então a gente escolheu trabalhar só com cores neutras. A gente hoje não faz vasos coloridos. A gente só trabalha com o branco, né? O preto e o cinza. E algumas variações entre eles aí, né? Tipo granite preto com branco, cinza com preto. Mas é uma questão de escolha, assim, né? A gente fala que o preto é o pior. Tipo, se tu trabalhar com preto, tu trabalha com qualquer outra cor, né? Porque o preto é bem chatinho de trabalhar, assim, ele é difícil para chegar no preto, para chegar na tonalidade que tu quer. Ele faz muita sujeira. Ele varia muito, ele é complicado, né? No acabamento depois, então ele tem um monte de manhinha, assim, bem chatinha. Mas as outras cores, no geral, não costumam ser tão complexas, né? Não tanto quanto o preto. Quanto assim. o preto, Já né? fizemos testes aqui, já fizemos várias cores, mas a gente, para os nossos produtos aqui, a gente segue essa linha mais nos tons mais neutros mesmo. Agora já chegou aqui no celular, posso voltar, não preciso mais ficar na frente da tela. E arte concreto. Estou deixando meu emprego de 10 anos para me dedicar à arte em concreto. Não estou conseguindo conciliar os dois. Parabéns, vocês são top. Arte concreto. Welcome to my life. A gente estava aí com 11, 12 anos de experiência na área aí também. E a gente não é dessa área, né? Quem não conhece a gente chegou por aqui agora. Nós dois somos publicitários de formação, assim, de formação na vida e no trabalho. Trabalhamos sempre com isso. E a gente também mudou de área, a gente também largou nossos empregos fixos, porque
a gente, assim, ó, não tava conseguindo conciliar, não tava contente e a gente resolveu arriscar. Sim. Né? A gente resolveu se jogar e não nos arrependemos nem um pouco, Sim, né, lindo? Sim. A gente levou em paralelo durante um bom tempo, acho que deu uns 2 anos aí, acho que deu isso. Acho que sim. Acho que deu quase 2 anos. Sabe que de tempo eu não sou muito boa, acho que né? deu 1 ano e pouquinho aí da marca em paralelo ainda com os trabalhos. Com os trabalhos. Né? A Ari já tinha saído antes, na verdade, né? Ela já tinha saído do trabalho dela antes, aí ficou só eu ainda com a agência, né? E levando os vasos em paralelo. Aí depois larguei também e ficamos nós dois full time nos vasos. E assim, tu deve estar passando por um momento de muito frio na barriga, né? Mas se serve de consolo, vai com medo mesmo. Porque sem medo não vai existir essa situação. Não vai existir uma situação que tu, tá tudo perfeito, tô de boinha aqui, começar. agora eu vou fazer. Vai ser muito difícil. Não sei que tu tenha aí um patrocínio muito legal, que não precisa te preocupar com os boletos, mas acho que não é a maioria do caso de nós aqui, né? Então, assim, vai com medo mesmo, tá? O medo, ele não vai te largar. Vai com medo, vai firme aí no que tu busca, nos teus sonhos, que com bastante garra aí vai dar tudo certo, tá? Vai firme. Gabriel, tem que ter uma comunidade do curso, igual a do Pedro Sobral. Eu não conheço o Pedro, mas depois até me manda pra eu conhecer, não conheço. Mas uma comunidade com certeza tem que ter, né, gente? A gente precisa ter essa troca mesmo, né? Vocês precisam ter a segurança de agarrar na mão de alguém quando vocês precisarem, né? É que a gente tava falando, né? Que não adianta a gente fazer o curso, largar o conteúdo aqui pra vocês e depois sumir, né? Porque com certeza, por mais completo que a gente faça o curso, por mais que a gente tenta fazer com todas as dúvidas, né? É em cima da nossa experiência, né? Vocês vão ter a experiência de vocês e na experiência de vocês vão encontrar dúvidas, né? E a gente vai estar aí pra ajudar. Pode ficar tranquilo. A Tita Cardoso, quanto tempo leva o processo do início da produção do vaso até o vaso estar pronto para venda? Eu adoro essa pergunta, porque não é tão fácil, tão simples quanto as pessoas imaginam. A pessoa imagina que a gente faz num dia, no outro tá pronto para vender, né, amor? O cliente às vezes Mas pede uma encomenda específica. É porque depende de algumas coisas também, né? O tamanho do vaso, né? Não só pela questão de tamanho de produção também, mas dependendo da espessura do teu vaso aí, ele vai demorar um pouco mais para secar também. Mas no mínimo aí que a gente pede aí, dependendo do modelo, 20 dias é bem mínimo, assim, né? A maioria dos vasos a gente pede mais, assim. Mas no mínimo uns 20 dias para produzir um vaso. E assim, gente, ó, no começo a gente ficava um pouco receoso, assim, de vou pedir tanto tempo assim pro cliente esperar, Inclusive, né? A gente reduziu esse tempo, né? No começo a gente pedia, acho que 10 dias? Acho que sim, 10, 15 dias no máximo pro cliente. Já aumentou. E aí que aparece muito problema, porque você está acelerando o processo, você está querendo entregar antes e você entende que não é legal. Começa a aparecer um monte de problema, trinca é um problema pior, né? que geralmente aparece quando você está acelerando esse processo. Então, quando você entende que cada etapa precisa de um certo tempo, né? Óbvio, a gente vai tentar sempre explorar o mínimo desse tempo para ter uma agilidade de entrega, mas precisa ser respeitado. Se você não respeitar isso, você até pode entregar um vaso que no primeiro momento está funcionando, mas a probabilidade dele dar algum problema é maior, né? Não que se você seguir tudo, meu vaso está blindado, não vai ter problema nenhum. Mesmo você fazendo tudo, o concreto ele é um material, como a Ari falou, ele é volátil, ainda ele está sujeito a algumas patologias, mas quanto mais você puder se cercar de certezas, né? Quanto mais você puder tentar resolver esses problemas, é melhor para você, né? Você vai ter muito menos problema com patologia do seu vaso. E esse tempo, assim, gente, é o tempo que a gente trabalha. Dependendo dos processos que tu fores seguir, eu sei que pode existem reduzir, outros processos que dá para reduzir. Ou pode até aumentar, né? Sim. Essa é a média de tempo que a gente trabalha, assim, considerando que a gente faz cada etapa direitinho. E, assim, a gente tem que lembrar que a gente está no universo do feito à mão, do artesanal. A gente tem que deixar bem claro para o cliente que, gente, tudo isso passa pelas nossas mãozinhas. Todo o processo, né? Todo o processo. Ele não tá pedindo um negócio que vai apertar um botãozinho ali, vai sair e tá pronto. A gente precisa constantemente lembrar ele
de que o artesanal é isso. Esse é o charme, é o máximo do artesanal. É a gente estar em contato com cada partezinha do processo, né? E a pessoa, acho que quando... Muita gente que procura o trabalho artesanal já tem uma boa consciência disso, né? Mas quem não tem, a gente precisa sempre estar reforçando, porque... se a pessoa quiser um vaso de plástico, ela vai lá e compra. Agora, se ela quer um de concreto, ela vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, tá? Luartes, vocês acham que é melhor ter um catálogo já definido, tamanho e modelo, ou deixar o cliente à vontade? Já tiveram essa experiência? Muito legal essa pergunta, né? Interessante. A gente tem os modelos padrões aqui que a gente trabalha, né? A gente desenvolveu uma linha de produtos e a gente disponibiliza todos os produtos nas medidas que eles são, né? Uma coisa que é interessante vocês levar em consideração e comunicar isso de forma clara para quem está olhando o catálogo de vocês é a variação que esse produto pode ter, né? Por ser um produto artesanal, né? Dependendo do tipo de molde que você vai estar trabalhando aí, às vezes no lixar, às vezes no fazer um acabamento, às vezes no próprio moldar ali, né, de colocar, você não vai chegar no tamanho exato dele, né, vai ter uma variação de altura, de largura, dependendo do molde que você está trabalhando. Então é interessante você comunicar essa variação para a pessoa aí. A gente aqui bota ali uma variação, pode as medidas dos vasos pode variar de 2 centímetros, né, para mais ou para menos. Porque acontece, gente, a gente tá num trabalho ali que a gente vai lixar, às vezes só no fato de tu sentar a mão um pouquinho mais ou um pouco menos, ele vai gastar um pouco mais, gastar um pouco menos. Mas a gente tem, né, os nossos produtos pré-definidos. A gente tem uma linha pré-definida, mas isso não quer dizer que a gente faça só aquilo. A gente tem uma linha definida que é para poder orientar o cliente nos modelos que a gente consegue fazer. E aí, assim, a gente já fez um investimento, né, em moldes daquele modelo, são modelos que a gente já faz com frequência, então a gente já determinou uma linha. Mas, vira e mexe acontece de alguém pedir um tamanho personalizado ou um projeto que a gente não tem no nosso catálogo. A gente deixa isso bem aberto e a gente atende isso de acordo com o que a gente consegue entregar. Se a gente consegue entregar, a gente atende, passa prazo, orçamento, direitinho. Mas se a gente vê que é muito fora assim do que a gente faz, infelizmente a gente daí não atende. Varia um pouco, a gente deixa aberto, mas a gente acha importante ter uma linha, porque se o cliente chega lá no teu perfil, te procurando, enfim, e ele não entende o que tu faz, ele não consegue visualizar que tipo de modelo que tu tem, que cor que tu trabalha, se tu deixar muito aberto isso, eu acho que é difícil, sabe? É que nem menu de restaurante, né? É que nem menu de restaurante, tipo, quando tu vai lá, ele já te diz, eu tenho isso, isso, isso e aquilo, e dentro daquilo tu escolhe. Agora imagina tu ir num restaurante que não tem menu. Aí ficar perguntando o que o cara tem. Sabe? Até tipo, a confusão tudo. que vai ser. Então é bem legal ter uma linha pré-definida, nem que seja um ponto de partida, entendeu? Tipo, sei lá, faço esse modelo em qualquer cor. Ou faço qualquer cor nesses modelos, enfim. Sim. Só troquei, né? Mas deu pra entender? Assim, acho que é importante ter um ponto de partida, né? Quanto mais você limitar isso, principalmente num começo, né? Pra você conseguir ter uma produção, pra você conseguir ter um estoque também é interessante, né? Porque se você tiver muitos modelos aí dentro da sua produção, fica meio complicado de tu manter esse estoque e tal, e deixar o cliente até meio confuso, assim, né? Porque às vezes os modelos também tem que se ligar nisso. Você pode ter vários modelos, mas eles devem, né, seguir uma linha, né, uma identidade entre eles, não ficar fazendo umas coisas muito diferentes uma da outra, assim. E assim, você já deve ter ouvido também que quanto mais opção, mais difícil é de escolher, né? Então não dá para também ter 50 modelos diferentes que o cliente vai ficar mais desorientado do que orientado quando ele for escolher o produto de vocês. A gente aqui tem modelos que estão para entrar aí que a gente quer começar, mas a gente já tá vendo a necessidade de, para entrar algum, ter que sair outro, assim, né? Porque a gente não quer abrir demais essa linha de produtos, assim. Uma dorzinha no coração, mas é necessário, né, Lina? Amor, a Mari perguntou: cimento CP4 e CP5 estão muito difíceis de achar. Qual a grande diferença de usar o CP2? O CP2, ele lembra um pouco o CP4, né? Ele também é com matéria pozolâmica ali, só que
ele vai estar em menos quantidade, né? A diferença está na quantidade. Isso. Então, o CP4, que é o que a gente gosta de usar aqui, ele vai estar em quantidades bem mais concentradas, né? Vai dar mais características dessa matéria pro teu concreto. Mas testa, pega o CP2 aí, você vai ver que o CP2 ele tem 3 distinções diferentes ali, né? Se tu quiser dar uma olhada no nosso vídeo lá sobre cimentos, ele explica certinho, a gente explica certinho o que cada um deles quer dizer, qual que é a característica de cada um deles, e vai te ajudar. Se tu não tiver ele, pode usar o CP2, mas fica atento às nomenclaturas deles ali, né? Que cada um deles vai ter uma característica diferente para o teu concreto. Dá para usar todo o cimento para fazer vasos de concreto, a gente falou isso lá. Não existe existe um, né, que a gente não indica para fazer, que é o cimento puro, né, o cimento Portland sem nenhuma adição, né. Mas tirando esse, qualquer outro você pode usar. Claro, cada um deles vai ter uma característica diferente, cada um deles vai responder de uma maneira diferente, vai secar de uma maneira diferente, um vai demorar mais, um vai demorar menos, um vai ser mais permeável, outro vai ser menos permeável. Um vai ser mais resistente à trinca, o outro vai ser um pouco menos resistente à trinca. Mas na falta dela não conseguir os outros, o CP2 seria o melhor, assim, na lista, né? Acho que sim. Mas assim, ó, dá uma olhadinha, pergunta nas lojas onde tu vai. O melhor é relativo, né? Porque o melhor vai ser referente ao que tu busca, né? Mas sim, todos eles dá pra gente trabalhar. É só formular junto com o seu traço aí, para ficar melhor para você. Mas dá uma perguntadinha na loja que tu compra se eles não conseguem trazer esse produto, porque isso acontece, tá? Às vezes eles não têm e falam, não tem, de preguiça, mas se tu mostrar que tu tem interesse, às vezes eles conseguem trazer. Procura também distribuidora, né? Isso que eu ia falar, porque às vezes você encontra distribuidora que consegue vender em pouca quantidade também. Aqui no nosso caso foi assim também, tá? Porque a maioria dos materiais de construção aqui da nossa cidade, você só encontra o CP3, né? Aí a gente foi buscando e encontrou uma distribuidora de cimento que tem quase todos os tipos ali. E ela vende quantidade pouca. Tipo, a gente vai lá, pega 2, 3 sacas e eles vendem pra gente. Então dá uma pesquisada por isso. Talvez não seja na tua cidade, talvez seja na cidade vizinha, mas às vezes vale a pena você sair pra pegar isso. Mas só se liga na quantidade, tá? Porque às vezes você encontra um lugar mais longe, você vai lá, vai querer comprar 5 sacos, só que lembra que o cimento ele tem validade em média aí de 90 dias. Então, não compra muito, que pode acabar vencendo aí e você não dá conta de usar. A Bela disse que o que a gente faz é de primeira categoria. Muito obrigada, Bela. Vamos seguir aqui nas perguntinhas. A Mônica tá perguntando se vai ficar salva. Vai, depois a gente salva, tá, Mônica? Quais os agregados que usa na massa? Acho que tu respondeu já, né? Tu vai usar agregados de diferentes tamanhos, na verdade, né? Sempre o interessante é você usar desde da areia ali, a areia fina, média, grossa, até o maior agregado que o vaso permitir, na verdade, né? Você vai ver a espessura da parede do seu vaso ali e vai tentar usar até o maior agregado, preenchendo todos os espaços que você tem dentro da tua massa aí. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas a sério, nossa cachorra tá querendo brincar, tá fazendo uns barulhos aqui atrás, engraçado. Chega essa hora, ela fica louca. Ai. A Dani, Casa Grande. Dani, teus vasos então pronto, esperando pra te vir buscar amanhã, depois te mando foto, tá? Ela disse que só quer dizer que a live está ótima, vocês sabem tudo, só imagino quando estudaram. Parabéns, queridos. Amanhã posso ir largar meus vasos. Obrigada, Dani, obrigada por sempre acompanhar. Vocês já viram cliente, amiga que acompanha as lives de você e tudo? Que massa. A Deia perguntou se a gente já fez granite com cacos de vidro. A gente já viu a técnica, tá? Até tô curioso para fazer, mas não fiz ainda não. Mas de curiosidade mesmo. A gente sabe que funciona, pode ficar interessante, a gente ainda não fez. Mas a gente vai fazer para contar para vocês, pode deixar. Verde Reluz. Pode falar onde comprar o impermeabilizante que indicam no vídeo, de preferência na internet. Faz alguma ideia de comprar? Como a gente falou no vídeo, esse produtor daquela marca em específico é aqui da nossa região, então a gente encontra mais aqui.
Mas é só você procurar um com a mesma composição, tá? Ele é um silicone, é a base de silicone. Ai, daqui a pouco ela sossega. Tem várias outras marcas aí. Eu sei que tem da Baltec, eu sei que tem da Weber, eu sei que tem de... Enfim, praticamente cada marca de produto aí para concreto tem a sua versão dele. Então é um impermeabilizante hidrofugante, na verdade. É um hidrofugante com base silicone, né? Ele é base água também, então não vai ter tina, não vai ter nenhum base de petróleo ali dentro. Acho que eu vou ter que soltar ela, peraí. Solta pra ela sossegarem um pouquinho. Mas o importante é a composição, não necessariamente a mesma marca. Não se prendam muito à marca, porque varia, né? Cada região trabalha com uma coisa. Mas sempre se liguem na composição, que com certeza vocês vão encontrar. Na internet tem bastante opção, na verdade. Tem gente que já falou pra gente que encontrou até esse que a gente usa na internet, que é o Zanata. Mas tem outras opções legais também, tá? Enquanto o Marcos sossega eles lá. Não pode fazer barulho. Vocês indicam corante líquido ou em pó? Quer soltar pra sossegar um pouquinho? Não, eu tô mexendo, a câmera não vai dar certo. Tá. Vou pra lá. Então abre lá pra eles irem pra rua. Gente, tem 3 aqui, né? Não sei se vocês já sabem, mas tem 3 dogs aqui, então é que nem criança, né? De vez em quando atrapalha um pouquinho aqui a nossa live. Vocês indicam corante líquido ou em pó? Eu vou tocando aqui. Os dois dá pra usar, na verdade, só que o líquido, vocês vão ver que ele pigmenta muito mais. Então, geralmente, quando a gente tá buscando uma cor, a gente tá buscando uma cor que apareça, né? Uma cor um pouco mais viva. Então, é muito mais fácil de chegar numa cor viva no corante em pó do que no líquido. O líquido dá pra usar, funciona super bem, mas no pó vocês vão ver que a cor ela fica mais intensa, tá? E o líquido a gente tem que colocar bem mais material, assim, bem mais corante para Produto, né? bem mais produto para conseguir chegar na cor que a gente quer. Então a gente acha mais interessante o em pó. Você tá empurrando aqui. Cuidado aí. A gente botou uma barreirinha. Peraí. Esses 3 vêm pra cá vira bagunça. Como vocês já devem ter visto em outra live, que eles ficaram pulando aqui na nossa frente, né? A Renata, dica de começo, por favor. Coloca o cimento, usar o modo de preparo da embalagem, agregados para complementar os buracos dos outros e aditivo para acertar a textura. Que tipo de aditivo? Tô no caminho? Vamos lá, peraí. Peraí que deu uma Dicas de começo, bugada. coloca o cimento, tá, você vai colocar o cimento, você vai usar o modo de preparo da embalagem, sim, ele vai te indicar ali a quantidade de água que você vai poder colocar. Agregados, para completar os buracos, como a gente fala, né, de preencher os espaços vazios da massa, né? Isso, e o aditivo para acertar a textura. Não só para acertar a textura, mas o aditivo vai te ajudar a ter a quantidade de água correta para sua massa, porque você vai ver que quando você colocar essa quantidade que o fabricante está te indicando ali, ela vai ficar meio que uma farofa, ela não vai chegar naquele ponto de pasta, né, que a gente precisa para trabalhar. Aí que entra o aditivo plastificante para você conseguir ter essa plasticidade, né, essa trabalhabilidade melhor com a massa, sem ter que exceder esse nível de água que o fabricante está te pedindo, né? Ou se você precisar exceder o mínimo possível, porque quanto mais você se distanciar dessa medida, maior a probabilidade desse teu concreto ter alguma patologia aí, provavelmente esfarelamento ou trinca, enfim, várias outras coisas que pode estar acarretando a quantidade exagerada de água na tua massa. Mas tá no caminho sim, tá? Mas sim, tá, é isso aí. É isso aí. Verde Reluz falou que também trabalhava em agência, amor, ó. Mais gente de agência. A Renata falou que também não quer voltar pro mundo corporativo. Nós também não, gente. Vocês façam esse curso aí dar certo pra não ter que voltar pras agências. A gente gosta muito da nossa área. É uma coisa que cativa a gente procura aplicar ela dentro do nosso dia a dia hoje, né? Todo conhecimento a gente aplica, com certeza. A gente usa bastante, é só a correria, né? É o estilo de vida. É o estilo de vida. É verdade, é verdade. Você trabalhar em casa, né? Você tá aqui com o cachorro, mesmo incomodando, brincando ali. A gente gosta, buscar essa leveza que dificilmente, né? Dentro do mundo corporativo a gente
a gente consegue, né? Por todas as pressões externas e tal, né? E a gente até conversou, acho que em outros momentos, que quando a gente trabalha para os outros, a gente faz o que os outros gostam, o que os outros precisam, não o que a gente gosta, né? E muitas vezes, mesmo trabalhando na área criativa, como foi nos nossos casos, muitas vezes tu não consegue implementar as ideias ou as coisas que tu acredita no mundo corporativo, né? A gente fica sujeito ao que a empresa precisa. Só que às vezes os valores e tudo acaba não batendo, isso é bastante desgastante, é bastante estressante, né? Então a vontade de quem empreende, hoje a gente entende muito claramente, né? Que é poder fazer um negócio redondinho do jeito que tu acredita que é o ideal, assim, sim. Né? E poder fazer uma coisa que tu ama, que é tu que faz, né, gente? E do jeito que tu acha interessante. Do jeito que tu acha que é legal, né? Vamos seguir então, desabafando os coraçõezinhos aí. Se liga nos horários aí. Gente, 8h11 já! Daqui a pouco já vão quicar nós fora daqui. Agora o Instagram deu uma aumentadinha aí no tempo, né? Mas não vamos prolongar muito, senão vamos ficar aqui a noite inteira. O papo tem a noite inteira, né, gente? Esse é só o nosso primeiro papo concreto, fiquem tranquilos que com certeza vai rolar mais, né? E sem dúvida a gente já tá vendo que vocês têm bastante coisa pra gente conversar, né? A Fernanda tá perguntando que aditivo plastificante a gente usa. E a V. Almeida, como reutilizar vaso que quebrou? Responde a primeira, responde a segunda. Tá, o plastificante. A gente busca sempre pegar os da Sika, porque a gente sabe aí que... É uma marca legal. Né? É uma marca que entende muito de concreto, que tá muito na frente aí de tudo que é referente ao concreto, tá? De aditivos, de produtos para eles e tal. Então a gente sempre tenta pegar os aditivos da Sika. Acontece que às vezes aqui na nossa região a gente não encontra, né? A gente acaba pegando da marca que a gente encontra por aqui. Mas geralmente aí você vai encontrar, na maioria dos grandes materiais de construção, aí você vai encontrar o da Sika, você vai encontrar da Weber, você vai encontrar, acho que da Baltec também. Enfim, você vai ter que encontrar, na verdade, pegar o que você vai encontrar aí na sua mão, né? A não ser que você esteja procurando na internet, aí vai no Sika que não tem erro, vai pegar ele. E você vai ver que tem alguns modelos diferentes ali, né? Mas um é plastificante com aditivo para secar mais rápido, enfim, você vai ver que tem várias opções ali para vocês escolher. Aí fica Mas vou aproveitar então e responder a pergunta da Mônica aqui, ó. Aditivo plastificante é o mesmo que impermeabilizante? Não. Uma coisa é uma coisa. Mas existem produtos que são os dois, né? Que é um aditivo impermeabilizante e plastificante, né? Mas aí tem uma ordem de prioridades aí, né? Primeiro ele é um impermeabilizante, mas ele também deixa a tua massa mais fluida. Provavelmente ele não vai deixar a tua massa tão fluida quanto um que seja só plastificante, né? Aí tem que testar, entender quanto que tem de cada produto dentro dessa marca que tu está tentando comprar aí, né? A gente já usou aditivo impermeabilizante aqui também, mas junto com o plastificante. Cada um tem a sua função, né? Vai ajudar, vai ficar mais plástico, mas provavelmente não tanto quanto um plastificante. A câmera aqui também. Deu. Mas é isso, plastificante já funciona super bem, pode ir no plastificante que já rola. E como reaproveitar, então, um vaso que quebrou? Tem duas formas bem legais que a gente usa por aqui. Provavelmente existem outras ainda, né? Uma delas dependendo da parte que quebrou, se ele quebrou só uma parte... Claro, se ele se abriu em 1000 pedaços, não tem como. Mas se ele quebrou... Onde geralmente quebra é ali na boquinha, na beiradinha, né? Por impacto, né? Quando cai, né? Enfim. Quando quebra no ladinho, assim, na beiradinha, tem uma coisa muito simples que pode fazer, que é colocar uma plantinha que disfarce aquele probleminha. Uma caidinha, assim, e tal. Isso, tem várias plantinhas, suculentas principalmente, eras, né, que tu consegue, geralmente tu faz ela pendente para um lado, né, para um lugar, e aí tu pode fazer essa pendência justamente em cima do probleminha. Então vai cobrir, vai ficar tranquilo, não precisa se preocupar, e vai resolver tu vender dessa forma.
Se tu se sentir mais à vontade, planta, explica pra pessoa, né? Com certeza ela vai entender. Pode incorporar ele também no arranjo, né? Se tu vai fazer um arranjo, por exemplo, no vaso, se tem uma parte quebrada, tu incorporar esse quebrado na hora de tu montar esse arranjo também, pra ele fazer parte do negócio, assim, às vezes fica interessante também. Eu acho que colocar uma plantinha é uma solução. E outra solução que a gente tenta fazer o máximo possível aqui é reaproveitar tudo que a gente pode na produção, né? Aí quando quebra mesmo, de não dá pra reaproveitar, e o que tu vai fazer com esse resto de material, né? Então a gente tenta usar tudo que a gente pode. Quando a gente tem vaso que não dá pra fazer nada, digamos assim, ou a gente testou e não ficou bom, né? Que acontece, tudo mais. A gente quebra isso com martelo mesmo, né? E a gente tenta incorporar isso nas nossas massas, assim. Dependendo do modelo que a gente for fazer, se quer um branco que dá para usar para fazer um granulite, a gente bota eles. Lembrando, né, que essa quebra, né, esse vaso quebrado, ele não substitui o teu agregado, tá? Ele vai entrar mais como um efeito estético, né? O agregado tem que ser o agregado puro ali mesmo. Esses pedaços de cimento não funcionam da mesma maneira. Até porque vai ter cimento ali no meio, não vai ser só agregado, né? E às vezes também quando a gente vai vender com plantas os vasos, né? A gente precisa fazer uma camada de drenagem. Também. Aí nessa camada de drenagem... Nessa camada de drenagem, geralmente o pessoal usa aí argila expandida, usa caquinhos de tijolo, algum caco de cerâmica. Esses cacos de cimento pode tá te ajudando a preencher esses espaços também. Praticamente tudo tem forma de reutilizar, né? E a gente sempre que pode, a gente tenta fazer isso, porque é legal, né, gente? Não é legal a gente ficar gerando muito lixo aí em tudo, né? Não só na produção de vaso, mas na nossa vida também. Acho que já estamos partindo aqui pro final, ainda tem alguma coisa de perguntinha aqui, quem quiser já aproveita pra gente encerrar, mas a gente desde já quero agradecer, porque tem um monte de comentário lindo, legal aqui, que deixa o coração bem quentinho, muito obrigada. E lembrar vocês para não esquecer de responder a pesquisa, hein? Vai ajudar bastante pra gente montar esse material para vocês. Feliza. Enfim, por que vocês não trabalham mais com grout? A nossa experiência com grout ficou... A gente não gostou muito especificamente para vasos, né? A gente trabalha com grout ainda, tá? Só que a gente não usa para vaso, a gente faz luminárias com ele ainda, a gente acha interessante. Essa aqui, inclusive, é feita com grout. Porque ela deu um efeito legal, né, pra luminária. Pra luminária a gente achou interessante. Pros vasos a gente já não achou tanto. Ela deixou bastante partes esbranquiçadas ali no vaso, né? Depois que a gente desmoldou ele, ficou muito mais manchado do que um vaso normal. Aí, por a gente estar buscando essa identidade mais lisinha, mais simplesinha, a gente não usou ele. A questão do preço também a gente não achou interessante, que o grout ele é mais caro do que o cimento normal, mesmo você colocando aí os agregados, os aditivos por conta própria, a gente não achou interessante. E o peso? E o peso final da peça também. Um chumbo. A peça feita de grout, em comparação ao que a gente usa hoje, fica bem mais pesada, né? Como a gente está pensando, a gente vende bastante pela internet, aí não era uma coisa interessante na questão do frete também. É que o concreto já é pesado por natureza, né? Imagina tu colocar... É porque o grout, uma das características dele, né? Ele que tem bastante filler, né? Isso faz ele... que é aquele pozinho bem fino que a gente usa na composição de alguns concretos. Ele tem bastante disso, então ele fica uma massa muito mais compacta, né? Principalmente depois que você vibra ele certinho, ele fica muito mais denso. O que também faz ela ficar mais lisa, né? E faz ele ficar mais lisinho, ele dá realmente um acabamento bem liso. Só que fica muito pesado mesmo, assim, em relação ao cimento normal. Mas isso é a nossa experiência, se você achar que é interessante. Tem problema nenhum. Ele tem bastante função estrutural, né? Ele inclusive ele é um cimento com alto índice de resistência inicial, então ele seca rápido, ele tem bastante resistência. Ele é interessante. A gente particularmente não achou interessante. Vamos encerrando, que a cachorrada já começou aqui o agito. Dá só o tempo, ó. Gente, muito obrigada por terem assistido, tá? Por terem ficado até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro papo concreto. Mais pra frente, contem depois pra gente se vocês gostaram desse formato, que a gente pode fazer mais vezes. E foi muito legal essa troca. Esperamos ter ajudado vocês.
Uma boa noite e até mais. Um beijo, gente. Tchau.